amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o Despertar Espírita Mediunidade. Nós vamos hoje falar sobre os desafios no dia a dia de cada médium e está conosco Armando Falcone. Armando, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade e o prazer de estarmos juntos. É sempre bom ter você aqui com a gente, viu, Falcone? Falcone também está à frente de um trabalho muito bonito, que é o estudo do Céu e o Inferno de Allan Kardec, aqui na TV Nova Luz também. Você que nos acompanha pela TV Nova Luz, é só clicar mais tarde e você vai assistir esse material belíssimo que o Falcone tem nos trazido. Como é que tem sido a elaboração desse trabalho, Falcone? Nós assumimos o compromisso com a equipe da TV Nova Luz de estudarmos página a página o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, que este ano está completando o seu Sesc Centenário. Lançado em agosto em Paris, ele tem todo um conteúdo sobre as realidades da relação com os espíritos com o fenômeno morte biológica e como cada um será recebido pelo seu padrão vibracional no mundo espiritual. Fazemos a leitura das páginas e depois breves comentários. E ainda completamos com o livro Justiça Divina, que Emmanuel escreveu pelas mãos abençoadas de Francisco de Cândido Xavier, quando do centenário dessa obra, quando fez 100 anos, agora está fazendo 150 anos. Gente, olha, é uma obra que tem uma afinidade imensa com tudo aquilo que nós vamos conversar hoje, porque trata do nosso relacionamento como médiuns com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, olha, nós precisamos ter uma segurança para podermos lidar com ele. Kardec, ele começa no Livro dos Médiuns até nos dizendo que quem deseja a prática do Espiritismo primeiro precisa começar pelo estudo da teoria, a fim de se precaver dos percalços que podem envolver a prática mediúnica. Nos fale um pouco sobre isso, Falcone. Hoje, 2015, não adianta você ter dinheiro e adquirir um carro 0 quilômetro. Para que você possa conduzi-lo no trânsito, é necessário você ter uma carteira de motorista. Para tirar a carteira de motorista, é necessário fazer um curso chamado Direção Assertiva. Primeiro o aluno senta na carteira, vai aprender os sinais de trânsito, vai aprender como se conduzir com o veículo e uma série de outras normas das leis referentes ao trânsito. Só depois de passada nessa fase é que ele vai para as aulas práticas com o instrutor do lado. Guardadas as devidas proporções, mediunidade seria a mesma coisa. Primeiro é necessário, diz Allan Kardec, fazer do candidato um candidato espírita, que ele conheça as leis da mediunidade, os princípios básicos da doutrina espírita, tenha uma formação teórica, para depois, com essa fase de adaptação dos princípios básicos da doutrina espírita e começando a impregnar a sua vida com estes elementos, ele possa então ser conduzido a um grupo de estudos da mediunidade, a um grupo de práticas de educação e desenvolvimento da mediunidade. Não adianta colocar o carro na frente dos bois, costumamos dizer nas Minas Gerais, ainda na época dos carros de boi, não é isso? É necessário então, primeiro a teoria e depois a prática. Aí você segue a sequência adequada para que aquele trabalhador possa usar a mediunidade como uma ferramenta em seu favor e em favor dos espíritos que por ele comuniquem. Agora, é muito interessante que companheiros chegam à casa espírita relatando várias situações que comprovam a mediunidade que eles têm. Porque Kardec nos explica também no Livro dos Médiuns que todos somos médiuns. No entanto, aqueles que apresentam uma mediunidade ostensiva são qualificados verdadeiramente como tais. Então as pessoas chegam, às vezes incorporam em casa, na rua, quer dizer, se utilizam, têm uma vidência realmente, e aí já dizem, olha, eu não preciso educar minha mediunidade, desenvolver, porque eu já sou médium, já nasci assim. Como é que nós orientamos os companheiros que chegam na casa espírita apresentando uma mediunidade ostensiva e que desejam de imediato integrar a equipe de trabalhadores da mediunidade? São duas situações. Uma, o companheiro que chega trazido pelos caminhos da perturbação.
que Allan Kardec vai colocar em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23 das obsessões. Chegam pessoas à instituição espírita com problemas de obsessão simples, fascinação e até mesmo subjugação. Temos experiência de muitas pessoas que chegam amarradas, num estado completamente de alucinação. Muito bem. E neste caso, é necessário que a pessoa passe por um tratamento de desobsessão. André Luiz escreveu pelas mãos de Francisco Cândido Xavier o livro Desobsessão. E Sueli Caldas Schubert, de Juiz de Fora, tem um livro, Obsessão e Desobsessão, onde tudo isso é explicado detalhadamente. É necessário, então, a pessoa que chega doente. Não que a mediunidade adoeça, temos que deixar isso bem claro. Mediunidade não é doença. Mediunidade não adoece ninguém. Mas sendo ele uma pessoa permeável à ação dos espíritos de maneira mais ostensiva, ele passa a sentir o que os espíritos sentem. Sendo uma pessoa que já é perturbada por natureza, captará a vibração ou as vibrações de espíritos igualmente perturbados por sintonia e terá toda uma alteração comportamental. Aí é necessário o passe, a água fluidificada, levar o nome para a reunião de desobsessão, o culto do evangelho no lar, a leitura edificante, não só da pessoa Yasmin, como de toda a família. É muito comum a família chega e fala, toma aí, o problema é de vocês, não é nosso. Quando a pessoa entra em processo de perturbação com a mediunidade descontrolada, é sinal que a família toda está enferma. Por isso é necessário que a família mude comportamentos. Esse é o primeiro caso. Há outra pessoa que procura a instituição espírita dizendo, de vez em quando eu vejo espíritos, eu ouço vozes, eu faço isso, mas não está em estado de perturbação. Este segundo caso já será de cara encaminhado para um grupo de estudos, não é isso? Para o trabalho, para o entrosamento nos valores teóricos práticos do espiritismo na casa espírita, na instituição espírita, e progressivamente permanecendo os sintomas, poderá ser encaminhados ao grupo de estudos da mediunidade e até a reunião mediúnica. São essas duas situações normalmente. Não adianta levar a pessoa de imediato para a reunião mediúnica se ele não tem conhecimento nenhum das leis, dos fluidos, das leis do intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual e vice-versa. Tudo seria muito fácil se nessa comunicação com os espíritos apenas houvesse espíritos luminosos ou espíritos que, logo que se manifestam, se perceba que são espíritos negativos, espíritos maus, espíritos inferiores. Mas não é isso que acontece. Existem muitos pseudo-sábios, existem aqueles espíritos mistificadores, enganadores, e nós precisamos nos precaver para sabermos realmente identificar quem está se comunicando. Esse não é um dos desafios da mediunidade? Perfeitamente. Nós, aqui encarnados, no clube, no lazer, na praia, no trabalho, no trânsito, na via pública, passamos por N pessoas dos mais variados padrões morais e de equilíbrios comportamentais. Se isso acontece no plano físico, no plano espiritual também. Tem pessoas e espíritos das mais equilibradas, medianas, até os mais desequilibrados. Por isso, é necessário que o médium aprenda um processo de higiene pessoal, um processo de sintonia mais equilibrada, para que ele possa entrar em contato com os espíritos bons para a tarefa de orientá-lo, e com os espíritos perturbados ou perturbadores para a tarefa terapêutica da mediunidade com Jesus, onde ele vai ser o enfermeiro, onde ele vai ser o padioleiro, onde ele vai ser o instrumento através do qual estes espíritos sejam esclarecidos. O médium pode receber de uma entidade veneranda que está muito acima dele, sem conseguir alcançar o padrão moral desse espírito. Ele vai ser envolvido pelos seus benfeitores e ter elevado o seu padrão vibratório. Quando o benfeitor espiritual se afasta, ele volta para o padrão dele.
O médium poderá atender a espíritos com intenções as mais tenebrosas possíveis, um padrão moral muito inferior ao dele, será ajudado pelos seus benfeitores a esse intercâmbio e, afastado o espírito para a continuidade do tratamento, ele volta ao seu padrão, sem perturbação. Por isso, a estrutura de uma reunião mediúnica é composta por elementos no plano físico e no plano espiritual, com habilidade para administrar as duas situações, seja a comunicação de um venerando espírito ou a comunicação de um irmão em doença psíquica de perturbação dele próprio e do ambiente onde ele esteja. Kardec faz todo um estudo a respeito dos critérios de veracidade das comunicações, nos orientando como identificar quando um espírito é galhofeiro, um espírito é mistificador, avaliar as comunicações que são obtidas. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Hermínio de Miranda faz uma ampliação deste trabalho de Kardec no livro O Diálogo com as Sombras, onde ele vai colocar dezenas de tipos de espíritos, desde os pseudo-sábios que você falou, os galhofeiros, os espíritos sérios, os mistificadores, os doentes, os suicidas, os enfermos de diversas patologias, no processo da comunicação. Se o médium não é um médium vidente, se ele não enxerga os espíritos, como que ele vai conseguir perceber que tipo de espíritos está aproximando dele? Pela lei dos fluidos, muito bem colocada por Allan Kardec no livro A Gênese. Pela sensação. Quando aproxima de você, encarnada, uma pessoa que lhe é agradável, de longe você já sorri, já sente a vibração amiga. Se a pessoa te abraça, é uma troca de vibrações nobres. É em sentido contrário. Quando uma pessoa se aproxima de nós, e é alguém que não nos é tão afeto, ou alguém com cargas vibratórias, deletérias, negativas, não é isso? Se não mantemos um padrão de equilíbrio pessoal, lei da física, quando dois corpos se aproximam, há uma troca de energia. Podemos, num efeito esponja, entre aspas, absorver os fluidos. Então é muito comum no populacho se dizer assim: nossa, fulano aproximou de mim, ele foi embora bem, eu fiquei com a dor de cabeça, eu fiquei com isso, com aquilo. Pode ser cisma? Pode. Minha avó, Francisca Falcone, dizia: a cisma mata. Se eu cismar que alguém está olhando para mim com intenções inconvenientes, eu posso até criar, não tem nada com o pensamento da pessoa, eu mesmo absorver ou criar coisas inconvenientes. Mas essa troca de fluidos acontece no dia a dia. Se você encosta numa árvore, há uma troca de átomos. Se você passa a mão num cãozinho, num animal de estimação, há uma troca de átomos. Se você abraça ou é abraçado ou cumprimenta alguém, o simples olhar, o simples recordar de alguém pode mudar até os pelos do nosso corpo. Só de pensar em fulano eu já arrepio. Pode ser um arrepio de prazer ou um arrepio de horror. Então estamos envolvidos por essas leis. Estamos, diz Allan Kardec, como peixe dentro do aquário, cercado de água por todos os lados. Estamos cercados por campos vibracionais, por campos elétricos, por campos magnéticos. Hoje, com a telefonia celular, que sem fio nenhum, você manipula alguns botões e fala com alguém na casa ao lado ou do outro lado do planeta Terra. Imagina se um aparelho pequeno, como um telefone celular, tem essa capacidade pelo sistema de satélites e tudo mais, de fazer esse tipo de comunicação. Imagina se eu penso em alguém que foi herói positivo na história, ou em alguém que deixou as suas marcas negativas na história. Entra em sintonia com esse espírito onde quer que ele esteja. O meu perispírito se projeta e pode ir até a presença dessa criatura ou não, ou simplesmente captar as vibrações que ele deixou impregnadas no clima do planeta Terra. Por isso é necessário estudar. Mediunidade não é serviço para aventureiros. Mediunidade é serviço para corajosos, para empreendedores no campo do autoconhecimento, da disciplina pessoal e da higiene íntima.
Kardec estuda, e esse tema é muito importante, a respeito da influência moral dos médiuns nas comunicações mediúnicas. Nos fala um pouco sobre isso. Se eu sou uma pessoa no dia a dia, como se diz popularmente, boca suja, palavreado inconveniente, anedotário chulo, não é isso? Critico todo mundo, ponho defeito, reclamo de tudo. Este é o meu padrão vibratório. A hora que eu sento à mesa mediúnica, não adianta franzir o rosto 5 minutos e achar que eu estou concentrado. Tem gente que acha que concentrar, Yasmin, é fazer força. Quanto mais força você faz, menos facilidade para a sintonia espiritual. Aqueles instantes que antecedem a reunião mediúnica precisam e devem ser instantes de relaxamento, de pensamentos nobres e positivos. Mas não é com meia dúzia de palavras, com meia dúzia de minutos que eu mudo o meu padrão. Então eu vou para a mesa mediúnica, como uma pessoa de padrão inconveniente, padrão vibratório. Posso ir cheio de boa intenção. Se boa intenção resolvesse, o inferno dos católicos, o umbral dos espíritas estaria vazio. Não é isso? Assim, o que nós vamos observar? É necessário, se eu sou uma pessoa de um padrão que vigio os meus pensamentos, vigio as minhas palavras, educo os meus sentimentos, conduzo meus comportamentos para passos mais equilibrados, a hora que eu chego para o fenômeno mediúnico, eu chego com estes valores, com estas crenças. Então facilita a sintonia tanto com os bons como com os doentes. Agora, se eu chego carregado de vibrações pesadas, se eu acho que a minha família é a mais importante, se eu quero ir para a reunião mediúnica para pedir para os meus e não para os seus, aí cria uma série de turbulência. Por isso, Mateus Fernandes Fraga, com quem eu trabalhei os primeiros 8 anos da mediunidade, ele encarnado, foi o meu orientador, o meu preceptor, era um médium de extraordinários recursos mediúnicos, dirigia uma equipe de mais de 200, 300 médiuns de psicofonia na Fazenda Paraopeba, no município de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Ele hoje é o espírito que conduz a nossa FEAC, junto com a Anita Borella, outra médium extraordinária da nossa região. Ele usa a palavra higiene. Não adianta apenas higiene física, uma roupa limpa, um perfume de boa qualidade. É necessário a higiene moral, para que eu possa ser instrumento de valores morais. Se eu vou para a reunião mediúnica, carregado de vibrações torpes, pesadas, inconvenientes, o meu padrão será este. Por isso, a veneranda Joana de Ângeles diz-nos que ela se preocupa muito mais com a educação do médium ou do candidato à mediunidade fora da reunião mediúnica do que durante a reunião mediúnica. Na hora da reunião mediúnica, é muito fácil chegar e dizer: paz seja convosco, que alegria estarmos juntos. Mas não é pisar da calçada dentro do centro espírita que eu mudo o meu padrão. Joana de Ângeles vai dizer: como é este médium no dia a dia? Na reunião mediúnica, 1 hora por semana, 1h30, ele será o caldo das outras 160 e tantas horas que vive no mundo lá fora. O médium é médium 24 horas dia. Então não adianta. Tem carnaval. Eu sou médium, mas não sou santo. Eu vou pro abadá. Veste o abadá. E como é que ele volta para a reunião mediúnica depois? Precisamos e devemos reeducar-nos. Está no Evangelho. Muito será pedido a quem muito foi dado. Nós que estamos com o compromisso da mediunidade, somos criaturas comuns. Para a parapsicologia, somos paranormais, sensitivos. Somos criaturas normais, mas que temos esse recurso, essa possibilidade de registrar o mundo espiritual. Tudo na vida tem um preço. O preço da mediunidade é o preço da disciplina, da higiene e da vigilância. Interessantes essas recomendações para a nossa vida. Agora, muitos companheiros entram na casa espírita desejosos de conhecer a reunião mediúnica. O que rola na reunião mediúnica? Nos explique. Há pessoas que chegam na casa achando que a reunião mediúnica é o top of mind, né? É o topo
é o filé mignon para os carnívoros, é o arroz integral para os vegetarianos macrobióticos. A reunião mediúnica é como uma sala cirúrgica. Colocar numa sala cirúrgica pessoas que não têm habilidade com aquele ambiente, não é isso? Nós temos um amigo em Juiz de Fora, Dr. Rodney, que foi quem fez o parto da Alice com a Andréia, minha segunda esposa, e ele diz, quando o pai chega e diz assim, eu quero ver o parto, ele diz, vê pela televisão. Porque colocar na sala de parto um pai que nunca viu uma cirurgia, que não tem preparo nenhum, na hora que começa o procedimento cirúrgico da cesárea ou procedimento do parto normal, buf, desmaia, não é isso? Mas muita gente tem curiosidade do que passa numa sala cirúrgica. Vá assistir um filme sobre o assunto. Da mesma forma, a reunião mediúnica é algo que precisa de ser frequentado por alguém que tenha condições de, pelo menos, não atrapalhar. Se não puder colaborar com o circuito mediúnico, pelo menos não atrapalhar. Na nossa instituição, que é a FEAC, www.feac.org, você pode visitar o nosso site, nós temos a seguinte metodologia. Reunião mediúnica é para quem é da área mediúnica. Quer participar da reunião mediúnica? Siga os requisitos básicos e se prepare para entrar na reunião mediúnica. Por que, Yasmin? Reunião mediúnica não é só para quem é psicógrafo, psicofônico. Nós precisamos na reunião mediúnica do médium passista. Precisamos na reunião mediúnica do esclarecedor, do dialogador, de quem conversa com os espíritos. E, acima de tudo, todos somos na reunião mediúnica médiuns de sustentação. Precisamos melhorar e sustentar-nos a nós mesmos, como a todo o circuito da mediunidade. Não é isso? Na nossa reunião de desobsessão, que acontece nas noites de quintas-feiras na FEAC, nós temos 7, 8 médiuns de psicofonia, temos 4 médiuns esclarecedores e 4 médiuns passistas. Dessa forma, há toda uma estrutura ambiental. Leon Denis vai dizer que a reunião mediúnica deve ter no máximo 16 pessoas. Allan Kardec fala isso, em torno de 12 a 16. Ah, mas a minha avó fazia reunião mediúnica com presença do público. No tempo da sua avó, querida. Ainda ontem nas escolas, no tempo da sua avó, usava a palmatória. Vamos usar a palmatória hoje? Hoje a professora não pode encostar a mão no aluno. Senão, ou é assédio sexual, ou se um colega apela, é bullying, ou outras coisas mais. Por isso não adianta fazer espiritismo hoje, em pleno 2015, como fazíamos no tempo da sua avó. O processo de educação regular nas escolas mudou, o processo mediúnico mudou. Naquela época não havia tantas instituições espíritas organizadas, metodizadas, como nos dias de hoje. A mediunidade está em todas as religiões. Mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Não é isso? Eu tenho um amigo que ele segue escolas protestantes. E ele é muito mente aberta, igual também eu sou. E ele me disse, Falcone, vai vir um pastor itinerante aqui em Juiz de Fora, e ele fala pelo Brasil todo, eu gostaria de convidá-lo. Entrei num terno, numa gravata, e fui com ele para assistir a fala dele na igreja X, em Juiz de Fora. Quando ele começa a falar, eu noto que ele começa a mudar. E percebo ao lado dele um outro pastor com a mão no ombro dele e uma senhora muito elegante do outro lado também, com roupa já do princípio do século passado. E ele fala, Yasmin, e o salão cai naquele silêncio total. A palavra dele entra nas criaturas. Quando acaba, não é isso? O amigo vai na frente cumprimentá-lo e eu vou junto. Quando chego junto dele, eu digo, parabéns. Estarei rogando a Jesus que o Senhor tenha vida longa e que a sua palavra seja clara. Ele disse, eu falo sob inspiração. Eu disse, eu percebi. Estava do seu lado esquerdo, com a mão no seu ombro, um senhor assim, que disse chamar fulano de tal. Ele disse, meu professor, meu preceptor, como é que você sabe? Eu disse, eu sou médium, trabalho na doutrina espírita, eu não sigo a sua escola religiosa. E do outro lado estava uma senhora com um camafeu muito bonito, na forma de uma paisagem,
de uma dama, e ela trazia um coque na cabeça, e comecei a descrever, ele disse, minha bisavó. Foi ela, eu tive contato com ela até os 10 anos, chama-se Dona Fulana de Tal. Ele disse, isso mesmo. Então ele falava sobre mediunizado. Para a igreja, ele estava falando sobre inspiração. Para nós, um médium ostensivo, pastor de uma igreja muito digna no movimento das escolas protestantes, médium com Jesus. Falando do bem, falando sobre inspiração, falando mediunizado. Mediunidade não é patrimônio do Espiritismo. Existe na Terra desde os primórdios, está registrada em todas as civilizações. Agora é algo que precisa, como eu disse, nas lides espíritas, ser tratado com mais seriedade. Com certeza. Bem, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Mas fique conosco, acompanhe o musical O Passe, de Carlinhos Conceição, e eu volto já já. Estão sempre em volta da gente, graças a Deus. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer por esse auxílio, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos. Pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer por esse auxílio, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos.
lançamento do Clube de Arte para este mês é o livro O Céu ao Nosso Alcance, de Richard Simonetti. Como sempre, o autor nos oferece em primeiro lugar o prazer da leitura, sustentado pela clareza de suas ideias e a leveza do seu texto, ao mesmo tempo em que nos convida à reflexão em favor de uma existência mais produtiva e feliz. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operador 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Nós estamos de volta. Eu estou conversando com Armando Falcone sobre os desafios da mediunidade no dia a dia do médium. E nós acabamos de ouvir uma música belíssima do Carlinhos Conceição que fala sobre o passe. Vamos tecer algumas considerações em torno do passe. O que é o passe? Passe é transfusão de energia, alterando o campo celular. É a definição que André Luiz, que foi médico aqui na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, onde nós estamos gravando este programa. Ele foi médico aqui no princípio do século passado. Pelas mãos de Chico Xavier, ele escreve uma série de mais de 18 livros, e ele vai dizer isso, até virou música: passe é transfusão de energia, alterando o campo celular. O que é o passe? É a transmissão de fluidos, de energia, de magnetismo de uma criatura para outra. Allan Kardec vai nos dizer que o elemento mais fácil de magnetizar no planeta Terra é a água. Por que o passe funciona? Quando eu ministro o passe em alguém, quando eu aplico o passe em alguém, os amigos espirituais estão usando o meu potencial mediúnico e de outros médiuns no ambiente, e até da própria pessoa, do paciente, para fixar na água que está no seu corpo elementos magnéticos. Então o passe acontece porque 70% mais ou menos do nosso corpo de peso é água. Por que ao sair do centro espírita nos é oferecido um copo pequenino de água e não um copo duplo? Aquela água que também está ali magnetizada pelos espíritos superiores, ela está impregnada de energias altamente positivas, e quando você bebe, ela completa o trabalho da fluidoterapia. O passe, a água fluidificada, estão na doutrina espírita no campo da terapia dos fluidos, fluidoterapia. E isso poderá permanecer conosco dependendo do quanto de tempo, portas afora do centro, portas afora da sala do passe, nós permaneçamos em sintonia positiva. Eu gosto de tomar passe com seu fulano, com dona fulana, porque eles são médiuns fortes. Nesse aspecto de médiuns que possuam maior campo magnético de doação, não adianta eu receber passe com o médium mais forte mediunicamente da casa, se isso fosse possível de mensurar, se eu piso do lado de fora da sala de passe já criticando, já pensando o inconveniente, já com pensamentos de baixa frequência. Então, o passe será a transmissão dos fluidos que o médium carrega consigo, adicionados aos fluidos do espírito benfeitor, adicionados às reservas magnéticas do ambiente, canalizados como um laser para o campo biológico, psíquico do receptor. E me fale um pouco desse receptor. Qual é a postura que quem está recebendo deve ter no momento do passe? A postura de sintonia positiva. Há pessoas que ficam preocupadas se podem cruzar o braço, se podem cruzar a perna, se não podem. Cruzar o braço ou a perna não atrapalhará em nada. Atrapalhará o médium à sua frente se você ficar com a perna cruzada para ele se aproximar de você. No passe não necessita de toque. Se por acaso eu encostar na pessoa, não é nada do outro mundo. Mas intencionalmente o passe é aplicado sobre o campo, a aura, o campo magnético do receptor. E ele deverá manter uma postura de oração.
de sintonia nobre, para que ele possa receber esses fluidos e absorvê-los no seu mundo íntimo. Se há necessidade de higiene, de preparo por quem ministra o passe, para que esse passe possa continuar agindo no organismo do paciente, é necessário que ele também mantenha, como eu disse, uma postura de higiene, uma postura de equilíbrio pessoal. Porque se estamos tratando de vibração, se você muda a televisão de canal, muda o rádio de canal, muda o computador de site, você perde o contato com o anterior. Então é necessário manter uma postura mais nobre, fugir de pensamentos, palavras e comportamentos pobres, no sentido de pobreza espiritual. Agora, qual é a postura também de quem está aplicando o passe? Qualquer pessoa pode ser médium passista? Qualquer pessoa pode ser médium passista. Voltando ao início deste programa, quando eu disse que para ter uma carteira de motorista, você precisa e deve passar por um curso de direção assertiva, em nossa instituição, a FEAC, nós ministramos 3 a 4 vezes por ano o curso de passe. A primeira parte em 4 horas, aplicado por 3 companheiros da casa, o Paulo Henrique Assis, o Fernando Emílio Ferraz Santos e nós. Às vezes o companheiro Eli também participa, quando um dos 3 estão ausentes. Nós falamos sobre a teoria e a prática do passe, o histórico do magnetismo, com Mesmer e tudo mais. Muito bem. Aí o que acontece? Esse é aberto ao público em geral. Qualquer pessoa pode fazer, até para saber como paciente qual a postura que deve ter. Falcone, Fernando, Paulo, eu quero me tornar médium passista na casa. Tem mais uma outra aula de 2 a 3 horas, onde falamos da importância de abster-se do álcool, do fumo, de ambientes e comportamentos inconvenientes, para que você possa ser um instrumento mais justo, mais perfeito, mais afinado aos propósitos. Numa emergência de madrugada, Leon Denis vai dizer que se o pai e a mãe soubessem os benefícios do passe, evitariam muitas idas ao pediatra de madrugada, muitas preocupações. Sendo um passe doméstico, num ambiente que se sabe que a pessoa está apenas numa queda de energia, até quem não fez o curso de passe impõe as mãos, faz um Pai Nosso, faz uma prece, pede a ajuda dos bons espíritos e o passe está ministrado. Mas para aplicar passes em pessoas já com complexidades outras, de perturbações, de envolvimentos espirituais, há necessidade de fazer um curso, entre aspas, ter conhecimento, saber manipular aquelas ferramentas do magnetismo de forma simples, tranquila, não é necessário de academicismo nenhum, não é isso? Mas fazer exige saber. Sem conhecimento do assunto, eu posso até aventurar, mas como aventureiro, corro riscos. Com certeza. E riscos sérios. Mas então, nós estamos conversando sobre a mediunidade e eu queria perguntar ao Armando, olha só, o médium, ele pode falir? Como qualquer profissão, seja profissão financeira ou profissão de fé, o médium também é falível. Porque o médium é o espírito. É o espírito que é médium, não é o médium que é espírito. Eu sou um espírito. E neste momento estou tendo uma experiência biológica, estou vestindo um corpo de carne e no mundo espiritual solicitei ou me foi proposta a mediunidade como um recurso para acelerar os meus resgates, como também para ampliar os horizontes da minha mente a respeito desta realidade, dessa interferência do mundo espiritual no mundo físico e vice-versa. A segunda obra da coleção de André Luiz, Espírito, que já foi citado aqui hoje, nos fala sobre os mensageiros. E ali ele e Vicente, um outro médico, vão ser orientados por Aniceto, que é o espírito benfeitor. E antes de virem à Terra para uma série de tarefas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, ele vai receber uma série de instruções no centro dos mensageiros. E após uma conversa, uma palestra edificante, Aniceto leva Vicente e André Luiz a visitar grupos que estão conversando sobre o salão. E os primeiros capítulos desta obra
vão falar sobre médiuns que faliram na psicofonia, na oratória, no esclarecimento, na educação espírita da criança, do jovem. Médiuns que faliram nos mais diversos segmentos. Por quê? Por causa do egoísmo, do egocentrismo, por se acharem criaturas privilegiadas ou por uma série de outras situações. Recomendo você que está acompanhando o nosso programa a ler várias vezes o livro Nosso Lar, depois Os Mensageiros, depois Missionários da Luz, até A Vida Continua, seguindo a sequência natural de André Luiz. Então nós, médiuns, podemos falir parcialmente ou falir de maneira vergonhosa. Lembrando, Yasmin, que além dos cursos que fazemos no Centro Espírita, das reuniões de avaliação e de validação dos trabalhadores da casa que devem ser feitas regularmente em todos os departamentos, nós trazemos conosco também do mundo espiritual cursos preparatórios que fizemos no mundo espiritual para assumir o compromisso da mediunidade, para assumir aquela responsabilidade com Jesus. Jesus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Para isso nós somos capacitados nas escolas do mundo espiritual. Aqui no Rio de Janeiro, a colônia Nosso Lar. Lá em Juiz de Fora, Astolfo Dutra, na zona da Mata Mineira, nós temos a colônia Regeneração. Desde 1937, 38, em plena Segunda Guerra Mundial, assumiu a direção da nobre instituição, a colônia Regeneração, Abel Gomes Espírito. No mesmo molde da colônia Nosso Lar, está a mais ou menos 60 mil metros de altitude, 72 ministros, 6 departamentos. A Anita Borella, que nós citamos ainda há pouco, é ministra na área do Departamento de Reencarnação, no Ministério do Apoio, e vários outros venerandos espíritos estão trabalhando no bem. Então nós temos escolas no mundo espiritual, escolas nos mais diversos segmentos da ciência, da filosofia e da religiosidade, para que quando encarnamos, já trazemos essas matrizes no nosso subconsciente, no nosso perispírito, no nosso campo de conhecimento pessoal, para que amanhã, em contato com as aulas, com os ensinamentos, dos estudos sobre mediunidade, vão despertando esses chips, entre aspas, que já estão instalados em nós. É muito interessante porque quando o nosso irmão fala, nós sentimos aquela emoção tão grande. Você que está aí nos assistindo pode também estar sentindo a mesma emoção. E nós convidamos você a trabalhar a sua mediunidade, a buscar a casa espírita, a observar nas reuniões mediúnicas, a observar nas palestras públicas, todo esse chamado que os amigos espirituais nos fazem. Como palavras finais, o que você diria aos companheiros que desejam começar a caminhar nessa trilha tão bela que a mediunidade pode trazer? Que sigam a orientação de Espiritismo, comece pelo começo. Comece com Allan Kardec. Leia o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno, a Gênese. O que é o Espiritismo, essa obra extraordinária, não é isso? Procure uma instituição séria na sua cidade, porque não é porque está escrito na porta Centro Espírita Allan Kardec que lá dentro possa estar acontecendo coisas convenientes. Procure um grupo de estudos, estudar em grupo é muito importante. E Divaldo Pereira Franco, que agora estará completando mais um aniversário em maio, diz que Joana de Ângeles, desde o início, recomendou a ele, e ele faz até hoje, pelo menos meia hora por dia de estudos da obra de Allan Kardec. Os romances espíritas são muito interessantes, mas são para a dimensão diferente de estudo. Estudo é Kardec e autores encarnados e desencarnados que passam toda essa parte estrutural da doutrina espírita. Você merece ser feliz. Médium ostensivo ou não, você está 24 horas sobre a ação dos espíritos desencarnados
conforme a questão 459, influem no Livro dos Espíritos, influem os Espíritos em nossas vidas muito mais do que podemos imaginar. De ordinário são eles quem nos dirigem. Que você seja dirigido pelos Espíritos superiores, que te amparam a sua família, a sua comunidade, a instituição que você frequenta, a sua profissão nobre, e que cada dia de sua vida seja de aprendizado e vivência desta abençoada doutrina espírita. A todos, saúde e paz. Muito obrigada, Armando Falcone. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro. O lançamento do Clube de Arte para este mês é o livro O Céu ao Nosso Alcance, de Richard Simonetti. Como sempre, o autor nos oferece em primeiro lugar o prazer da leitura, sustentado pela clareza de suas ideias e a leveza do seu texto, ao mesmo tempo em que nos convida à reflexão em favor de uma existência mais produtiva e feliz. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operador 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. A loja virtual do Clube de Arte está em promoção. São CDs, DVDs, livros e combos com até 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto. Venha conferir loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Eu quero fazer agora um convite muito especial para você. Venha fazer parte da nossa família Clube de Arte. Venha somar os seus ideais, as suas energias aos nossos ideais de servir, de divulgação do Espiritismo e de amparo social às comunidades carentes. Esses são os nossos compromissos com Jesus e com o Fabiano de Cristo, semeadores de luz em nossas vidas. Associando-se a esse projeto de amor, você vai receber mensalmente aí em seu lar DVDs com entrevistas apresentando a visão espírita dos problemas da atualidade. Você vai receber também CDs contendo visualizações terapêuticas e de saúde para o seu exercício diário de meditação e encontro com Jesus. Você recebe livros espíritas para ampliar os seus conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, a reencarnação, a mediunidade e tantas outras informações importantes para a sua formação como homem de bem, para a sua vida como espírito imortal. Recebe CDs com músicas edificantes, melodias suaves e letras que transmitem alegria, esperança e fé. DVDs com documentários sobre a vida e a obra de benfeitores da humanidade, como Chico Xavier, como Fabiano de Cristo, Peixotinho. Exemplares da revista Cultura Espírita e muito mais. É muito fácil associar-se ao Clube de Arte. Você contribui com apenas R$20 por mês e recebe mensalmente 2 lançamentos do clube, um DVD ou um CD ou um livro e mais um exemplar da revista Cultura Espírita. Além de receber esse material rico em espiritualidade, você ajuda a manter a programação espírita do Clube de Arte na Rádio Rio de Janeiro, a programação espírita de 7 horas diárias da Web TV Nova Luz, a distribuição gratuita de brindes mensais para 200 obras sociais espalhadas pelo Brasil.
A sustentação da obra social Casa de Maria Clara, mantida em parceria com o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com atendimento diário a 130 crianças, em apoio a 80 famílias vinculadas a esse projeto de amor. Tudo isso é mantido por você, que é associado do Clube de Arte. E você, que ainda não faz parte do clube, associe-se e venha para a nossa família agora. Pelo telefone 0 Operadora 21 3017 9800 ou pelo site clubedearte.org.br. Venha fortalecer esse projeto de amor. Seja mais um elo a espalhar o bem, a paz e a luz nos corações. Cuide-se bem e seja feliz.